Ok, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui no nosso LSI PSI Workshop, edição de 2018. É um evento que pretendemos fazer anualmente para poder interagir com a comunidade científica, nacional e indústria a respeito das pesquisas que são desenvolvidas aqui na Escola Politécnica, dentro do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, e, em particular, no Laboratório de Sistemas Eletrônicos. Então, vocês vão ter aqui a oportunidade de ter a palestra de todos os líderes de grupo das pesquisas desenvolvidas aqui dentro do laboratório. Eu acho que é uma oportunidade boa para todos nós identificarmos pontos de interesse comum e identificarmos áreas que talvez não tivéssemos a oportunidade de conhecer antes, e você tem aqui a oportunidade de participar, trabalhar, interagir. Eu acho que isso é muito importante para nós que estamos aqui na comunidade. Vocês devem ter recebido na entrada a programação. E se vocês conhecerem um pouquinho as pessoas que vão palestrar, vocês sabem que eles teriam tema para falar a tarde inteira, cada um deles, né? Então eu vou estar aqui tentando controlá-los, né, para que a gente poder ficar dentro dos 15 minutos, porque depois, se tiver algum outro ponto de interesse mais específico, a gente pode conversar durante o coffee break, durante os intervalos, ou mesmo fora desse workshop, porque tenho certeza que vocês vão encontrar aqui muita coisa de interesse. Bom, alguns já sabem, né, outros não. Nós temos, então, o Laboratório de Sistemas Integráveis, que, no momento, eu sou o coordenador geral. Tenho o vice-coordenador técnico, o professor Márcio Lobo, o vice-coordenador administrativo, o doutor Nilton Itiro Morimoto, e 10 grupos de pesquisa aqui associados. E o Conselho Gestor, que está acima de todos nós, coordena e administra as atividades que a gente executa ao longo do ano. Bom, temos a nossa secretária, né? Nossa secretária Cláudia, né, que ajuda todos nós, e o Conselho Gestor formado pelos líderes de grupo de cada um dos grupos. Tem aqui as melhores fotos que eu consegui de cada um deles, né? Então, pode ser que você não identifique eventualmente, mas são eles, tá? São eles. São as melhores fotos que eu tenho de cada um deles. E vocês podem, então, vão ter a oportunidade, ao longo dessa tarde, de vê-los fazer a palestra. Bom, nós temos, no momento, 10 grupos de pesquisa, acho que brevemente 11, né? No momento, 10 grupos de pesquisa, né? O grupo SOI, CMOS-SOI, do qual eu faço a liderança, o grupo de nanotecnologia aplicada em novos dielétricos, do professor Ronaldo, a engenharia de superfície e de interfaces aplicada na fabricação de sensores e nanoestruturas, do professor Sebastião, o grupo 4, tecnologias avançadas de gravação para nano, micro e mesosistema, do Antônio Carlos Seabra, a parte de projetos e circuitos integrados, pelo professor William Vanoi, a parte de eletrônica automotiva, do Laganá, a parte de inteligência computacional, modelagem, neurocomputação eletrônica, do professor Emílio, a parte de computação cognitiva, do professor Márcio Lobo, computação pervasiva e alto desempenho, do professor Sérgio Takeu, meios eletrônicos interativos, do professor Marcelo Zufo. Bom, claro, a gente não pode começar um workshop sem falar do nosso criador, né? Então, o professor, como a maioria sabe aqui, o professor João Antônio Zufo fundou o LSI em 1975, orientou a maioria desses líderes de grupo, acho que 8 dos 10 foram orientados pelo professor Zufo, ou no mestrado ou no doutorado. Bom, publicou mais de 20 livros. Se eu for falar do professor Zufo, vai a tarde inteira, né? E a gente não pode esquecer da grande contribuição, das muitas que ele deu. Eu ressalto sempre a da nossa área, da parte do primeiro circuito integrado, mas tem muitas outras que foi também parte do trabalho do professor Zufo ao longo de sua carreira. Depois vou pedir umas palavras para ele. Também gostaria de lembrar do professor Laganá, que foi também professor aqui da maioria dos líderes de grupo, né, ou na graduação, ou antes da graduação, né, no curso técnico. Trabalhou na área de microeletrônica, estruturou a área de microeletrônica do LSI, se aplicando na área de tecnologia MOS porta-metálica, e agora está trabalhando e coordena um grupo de eletrônica automotiva. O Laganá já está presente? Daqui a pouco ele aparece, ele vai lembrar. Bom, o segundo coordenador do grupo, né, o professor William Vanoi, que, além de coordenador do grupo, foi chefe de departamento, então aprendemos muito com o professor Williams, que tem uma foto famosa do chip do CERN, né,
dos muitos chips que ele fez. Tem uma área muito interessante de circuito integrado na área de saúde para a detecção de câncer, que ele deve comentar alguma coisa durante sua apresentação. Eu sou, então, o terceiro coordenador, né? Tem aqui a primeira tecnologia CMOS VLSI do país, o primeiro transistor 3D, feito mais recentemente em cooperação com os meus colegas Sebastião, Seabre e Rangel, e algumas coisas outras que a gente vai falar durante a apresentação. Bom, a nível de programação, está lá na folha, vocês devem ter recebido. Eu estou fazendo aqui o que a gente chama de abertura, né? Brevemente já vou falar de cada uma das palestras, né? Eu solicitei a cada um dos líderes de grupo que especificasse um pouco a palestra, que é só 15 minutos para cada um, especificasse um pouquinho a palestra que eles vão fazer hoje, né? Não é para contar a história da vida, nem tudo que fez, porque isso aqui precisaria de 2 semanas de workshop, tá certo? É apenas o que foi feito no último ano. E vocês vão ver que, apesar de falar só o que foi feito no último ano, já vai ter muita coisa aqui, tá certo? Eu acho que é uma oportunidade boa para vocês saberem o que está ocorrendo hoje, né, dentro do Laboratório de Sistemas Integráveis, através dos diversos grupos de pesquisa. Bom, está aqui a programação. Eu não posso encerrar a abertura sem pedir pelo menos uma palavra de boa-vinda do professor João Antônio Zufo. Por favor. Bem, eu gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo. Fiquei muito orgulhoso dessa passagem do 42º a 43º ano de existência do LSI USP. Eu acho que o único remanente dessa época é o Laganá, né? E realmente vejo oportunidade muito grande de desenvolvimento de pesquisas. Realmente nós estamos vendo uma revolução no qual nós temos, por exemplo, na área de inteligência artificial, a limitação pela potência, né, consumida. Se você quiser fazer um deep learning mais sofisticado, que pega a potência consumida. Se pegar o supercomputador mais sofisticado, o que pega é a potência consumida. Se você quiser reduzir muito o tamanho de um chip, o que pega é a potência consumida. Então, está existindo uma verdadeira revolução, não só na área de nanoeletrônica, mas também na área de hardware e de software. E eu acho que isso abre oportunidades infinitas de trabalho para a gente, olhando para os novos horizontes. E sonhando, talvez, no futuro, com o cérebro positrônico, como pessoas de máquinas de móvel. Hoje, eu acho que isso é possível. Poucas palavras que eu tinha que dizer para vocês, mas eu sou de incomodar. Meu avô, quando eu era pequeno, eu tinha meus 10, 12 anos, mexia com as coisas de química, dizia, sacudia a cabeça quando eu fazia uma arte, dizia, una la faz, l'altra la pensa. Quer dizer, enquanto eu estava pensando uma coisa, estava fazendo uma coisa e já estava pensando em outra. É isso que eu estou fazendo com vocês. Por favor, olhe para o futuro. É isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Ok, obrigado, professor Zufo, o nosso grande coordenador e fundador do LSI. Bom, vamos então iniciar a parte técnica propriamente dita. E nessa parte, vou aproveitar que já estou aqui, vou continuar aqui, né, e falar sobre atividades realizadas pelo Grupo 1, Grupo SOI CMOS, que é de novos componentes eletrônicos e sensores, e, em particular, vou focar a apresentação de hoje de 15 minutos, portanto, pode me controlar, tá certo? Deixa eu me controlar aqui, porque eu vou controlar todos, tá, gente? Então, senão a gente não acaba hoje. Deixa eu ver onde é que estamos, cronômetro. Tá. Então, vamos lá, valendo 15 minutos, a respeito das oficinas que temos oferecidos à população brasileira, sensores ópticos e biosensores integrados. É apenas um pedaço, uma parte do que a gente tem feito mais recentemente nesse último ano. Bom, aqui tem o resto da programação. Aproveitar para lembrá-los que estamos hoje inaugurando o nosso novo site, né? O site do LSI. Então, não vou contar nos meus 15 minutos, não, vou travar aqui, tá? Vou parar aqui. Então, graças ao Emerson e a todos os professores que passaram informações, nós temos agora um novo site, que eu já tinha colocado aqui, que é esse aqui, ó, site.usp.br/LSI. Esse é o novo site, que tem aqui os 10 grupos de pesquisa, no momento estabelecidos, né?
E aí tem uma série de atividades, você pode entrar em cada um dos grupos. Vou entrar no grupo SOI CMOS, só para dar um exemplo. Aí dentro do grupo você tem informações, a apresentação do grupo, as linhas de pesquisa, os projetos em andamento, os pesquisadores permanentes do grupo, os estudantes de pós-graduação e algumas atividades, algumas fotos, algumas atividades realizadas pelo grupo, digamos, mais relevantes, né, nesses últimos tempos. Além disso, claro, tem a página inicial do LSI, né, com histórico a respeito do LSI, com a missão, com a história aqui vivida pelo professor Zulfo, né, e uma série de outras atividades. Tem todos os 10 grupos de pesquisa aqui. Vocês sabem, como todo bom site, sempre sujeito a... Dá para ver? Tá. Sempre sujeito a atualizações, né? Então a gente pede para todos os participantes de todos os grupos ajudar nesse processo de atualização. Não está aparecendo aí? Puxa vida. Pois não. Não, deixa eu... Não, vamos fazer direito. Vamos lá. Vou pôr, está no estender, então estava na minha página, mas não estava na de vocês, né? Não, continuei errado. Está certo. Vamos lá. Duplicar, é isso mesmo, né? Ok, agora vocês estão me vendo. Então, voltando à minha conversa original. Vou voltar para a conversa original. Bom, página inicial. Os ícones de cada entrada de cada grupo. Aí você pode entrar no grupo, estou dando o exemplo do meu, mas, né, pode entrar em qualquer grupo. Tem a apresentação do grupo, as linhas de pesquisa do grupo, os projetos em andamento, os pesquisadores permanentes do grupo, os alunos que fazem parte desse grupo no momento, e as diversas atividades de multimídia. Aqui são algumas fotos, mas em alguns casos tem filmes, né, a respeito de atividades mais relevantes realizadas pelo grupo e que merecia aí uma atenção especial, né, para que fosse colocado aqui. Fora isso, na página inicial tem o histórico. O histórico do grupo, né, a missão, a história do professor Zulfo com relação ao grupo. Cada um dos grupos estão aqui estabelecidos. Pessoas que, digamos, fazem parte do staff permanente, né, os diversos coordenadores. Está faltando a foto aqui do Laganac, nós estamos escolhendo uma boa foto, mas está difícil, né? Tem a do Ronaldo, também está faltando, né? E temos também aqui as pessoas, né? Bom, estamos na pessoa. A infraestrutura, tem caverna digital, tem algumas estruturas faltando, tem um filminho aqui do professor Marcelo, né, Marcelo? Faz algum tempo esse filme que você fez, né? O meu nome é Marcelo Zulfo. Eu sou professor da USP. Ainda bem que seu nome e sou coordenador desse laboratório, a Caverna Digital da USP. A caverna... Bom, quem tiver interesse pode depois, né, olhar tudo. Falta algumas coisas ainda da infraestrutura de microeletrônica, né? Oportunidades, né, pós-graduação, eventos que são... No momento estamos no workshop, né, esse primeiro evento que está indicado, mas os diversos eventos que são organizados pelo grupo. As publicações, no final de cada ano, aqui, no final de 2018, nós vamos pôr 2018, 2017, tem todas as publicações e orientações feitas pelo grupo, contatos. Então, está inaugurado o novo site do LSI e a gente conta com todos os líderes de grupo e com todos os membros do grupo para ajudar a gente sempre a atualizar isso aqui, para que fique algo útil para os alunos e professores poderem encontrar as coisas que estão sendo desenvolvidas no momento. Tá bom? Ok. Agora vou começar de verdade. Tá? Então, agora eu vou contar tempo. Ok. Bom, vou falar então um pouquinho a respeito das atividades feitas pelo grupo CMOS-SOI, né, de novos componentes eletrônicos e sensores, e, em particular, isso que está em azul aí, né, entre as diversas linhas de pesquisa, sobre algumas oficinas educacionais que temos oferecido ao longo deste ano, estou falando de 2018, né, fabricação de novos dispositivos, alguns dispositivos especiais de nanofio e túnel FET e biosensores. Então, vou ressaltar, nisso que está em azul aí, é o que a gente vai, digamos, dar foco nesses 15 minutos de conversa. Bom, claro, não posso deixar de agradecer e de apresentar o nosso grupo de pesquisa atual, de 2018, né? E as parcerias internacionais feitas principalmente com o IMEC, com a Bélgica e com o LETI, lá na França. Bom, a respeito do que nós vamos falar hoje, oficina, sensores ópticos e
biosensores integrados. A parte de oficinas, nós oferecemos aqui no laboratório praticamente 5 cursos de extensão, né, todos os anos, né, e todos gratuitos, né. E cada uma dessas oficinas são para poder ajudar o mercado, principalmente nacional e muitas vezes gente de fora também, aproveita a oportunidade de a gente passar um pouquinho das coisas que a gente tem feito e tem estudado aqui. Uma oficina muito popular é a oficina de fabricação de circuito integrado, só tem 2 oficinas de fabricação no Brasil, né? Atualmente só está sendo oferecida uma, e essa é a única em tecnologia SOI-MOS, né? Então, sempre foi. Então, é uma atividade em conjunto, a gente faz entre o LSI e o LME, e a gente acaba oferecendo oportunidade todo julho, na última semana de julho, para 12 felizardos. É uma alta disputa, é 5-1 a disputa, né? Tem muita gente querendo fazer o curso, que apesar de ser de graça, o cara tem que se deslocar do norte, do sul, para vir para cá. Então, acaba sendo uma oportunidade muito grande dele conhecer um pouco o circuito integrado. Ter a oportunidade, vai para os laboratórios, e quando termina, ele ganha um chip a respeito da atividade que ele fez. Tem uma outra oficina, também oferecida anualmente, que é de caracterização elétrica de transistores avançados. Então, são alguns transistores que nós construímos e alguns transistores que a gente tem em cooperação com esses centros internacionais de pesquisa. E a gente tem a oportunidade de, cada dia, fazer a caracterização de um dispositivo, estudar o dispositivo, analisar o dispositivo, para oferecer a essa comunidade brasileira, né, um pouco a respeito de transistores mais avançados. Tem aqui o nosso laboratório, onde a gente faz a parte experimental, né? Sempre metade, as oficinas sempre metade do tempo teórico e metade experimental. Também de graça, também oferecido em julho, ou às vezes em fevereiro. Bom, as outras 2 oficinas a gente vai oferecer graças ao apoio dos instrutores do centro de treinamento daqui da USP, né? Que temos a estrutura lá no galpão didático. E a gente oferece, através desse conjunto de instrutores, 2 oficinas de projeto. Uma de projeto, introdução ao projeto de circuitos integrados digitais, tudo de uma semana, nesse caso é de 4 dias, né, 32 horas, também para a comunidade nacional, para eles conhecerem um pouco como é que é a história do projeto de circuito integrado. Nesse caso, circuito integrado digital e também circuito integrado misto. São turmas, a gente ofereceu nesse ano, em julho, né, uma semana cada uma dos cursos, e é uma oportunidade boa que a gente tem também de passar um pouquinho essas informações, principalmente para os centros fora de São Paulo, que não tem muita informação a respeito do projeto de circuito integrado, né? Então, acho que é uma oportunidade boa que a gente tem para oferecer e, ao mesmo tempo, atrair as pessoas para a área, ao mesmo tempo, mostrar para eles que tem coisas interessantes para ser feitas na área de circuitos integrados. E tem uma 5ª atividade, essa é mais extensa, também de extensão, mas é de 2 anos, né? Refere-se ao projeto CI Brasil, que o professor Newton coordena a nível nacional, que tem 2 centros, né, de formação, um no Rio Grande do Sul e um aqui em São Paulo, né, do qual fazemos parte. E tem todo o grupo de instrutores que estão aqui também na sala, e alguns alunos também estão aqui, né, os alunos também estão, que fazem parte dessa organização, que além de ajudar naquelas oficinas de projeto, também trabalham intensamente nessa atividade de extensão que dura 2 anos. O primeiro ano aqui dentro do centro de treinamento, e o segundo ano, que a gente chama de fase 3, já direto na empresa, direto na design house, que ele tem uma oportunidade. É um curso que você tem 2 anos de formação, e que é muito popular também. Tivemos agora 94 inscritos, estamos fazendo a seleção anual. Fazem projetos de alto nível, esse é um dos últimos projetos que fizemos aí com os alunos, né? Transponde para satélite. Até recebemos uma parte foi fabricada, né? Está num daqueles pôsteres lá, tem a foto do CI que foi fabricado com essa atividade dos alunos e dos instrutores. E as empresas literalmente vêm até aqui para buscar os alunos. Esses são o nome das empresas que participaram agora, de fevereiro de 2018, né? Participaram agora da seleção da turma do ano passado. Eles vêm e os alunos têm um grande problema, escolher em qual empresa eles querem ir, né? Porque as empresas vêm e sabem que a formação é adequada para uma série de atividades feitas nessas empresas. Então, eu não estou falando uma coisa de anos anteriores, estou falando uma coisa deste ano, né? Bom, a evolução da tecnologia, muitos já conhecem aqui, dos nossos tecnológicos, e a partir ou abaixo de 22 nanômetros,
nós temos agora empresas que começaram a fazer o transistor de pé, em vez de fazer deitado, que a gente chama de transistor 3D, ou transistor vertical, ou transistor FinFET. A maior parte das empresas, né, IBM, Intel, GlobalFoundries, caminharam por esse lado, e tem uma parte que ainda continua com uma estrutura planar, mas a estrutura é SOI planar, que a gente chama UTBB, ST Microelectronics, tem várias aplicações analógicas para esse tipo de circuito, e até esse momento aqui de 10 nanômetros, elas competem pau a pau, é o que tem atualmente na área de circuito integrado. Bom, nós aqui não poderíamos deixar de lado essa oportunidade de participar, mesmo que seja a nível de prova de conceito, né? Então, desenvolvemos e fabricamos o nosso transistor FinFET, né, feito com feixe de elétrons, com essa equipe que eu havia comentado já, do Rangel, que está aqui presente, do Seabra, do Sebastião e de mais alguns alunos, né? Tivemos o primeiro transistor de porta tripla fabricado no país. E das diversos transistores de porta tripla, que são, portanto, a evolução, o estado da arte agora, onde se vocês pegarem o celular de vocês, ou os tablets, eles estão aí dentro, já as portas triplas estão já aí dentro, né? Tem várias alternativas de porta tripla, e nós estudamos algumas delas. Uma em particular, que é essa porta toda ao redor, que a gente chama de NanoAR, faz parte de uma das pesquisas desenvolvidas em 2018, que é o estudo do dispositivo funcionando na região de sublimiar ou funcionando na região de inversão moderada, como a gente chama. Que tem diversas aplicações e, conforme o professor Zulfo comentou, nesse caso aqui, para essas aplicações, você precisa de baixa potência, né, para poder colocar em microsensores, em marca-passo, em relógio inteligente, aparelho auditivo. Você não pode ficar toda hora trocando a bateria, então você trabalha numa região de correntes menores, você não tem exigência de velocidade nesse tipo de circuito, mas tem exigência de durar, né, de baixa potência. Então, essa é uma das pesquisas que a gente desenvolve. Nesse caso, os dispositivos são feitos lá no Leti, na França, e a gente faz a cooperação na caracterização e na modelagem do dispositivo. Na parte de novos dispositivos, deixa eu me controlar aqui, 8 minutos, temos um dispositivo mais recente que nós submetemos patente em 2015, né, que a gente chama de BE-SOI MOSFET, Back Enhanced Silicon Insulated MOSFET, a nossa invenção aqui, a invenção do grupo, né? Eu também chamo de Flex Transistor, apelido de Flex Transistor, porque ele pode funcionar como NMOS ou como PMOS, dependendo apenas de uma polarização de substrato. Então, se você polariza de um jeito, ele vira NMOS, se polariza de outro jeito, ele vira PMOS. E, além disto, que pode mudar o tipo de lógica do circuito com uma polarização, você tem a aplicação dele também como sensor, que é a aplicação que a gente mais explora aqui no grupo. Por exemplo, como sensor de luz, né, neste ano, através de um trabalho de mestrado, de um subgrupo de BE, nós temos a estrutura do transistor desse jeito, né, a porta tradicional aqui, mas a fonte e o dreno não tem dopagem, só dopagem natural da lâmina, e o contato de fonte e dreno tem um espaço da porta até o contato. Esta região que fica descoberta, né, sofrendo incidência de luz, cria pares eletrolacuna e enriquece e aumenta a corrente numa determinada condição de polarização. E essa variação de corrente, que até varia se é vermelho ou ultravioleta, estou falando de sensor de luz na faixa do visível, né? Para essas espessuras que estão aqui, a gente trabalha dentro dessa região vermelho e violeta, ultravioleta. A gente tem uma certa diferença, né, nessas condições de polarização e fizemos, inclusive, a otimização, que depende da espessura do silício. Você pode otimizar para ter a melhor variação de corrente, portanto, a melhor sensibilidade para ser um sensor que eu chamo de integrado, porque é uma tecnologia SOI, é só que sem dopagem, com contatos especiais. Isso permite que, além de ter o sensor, você pode ter o circuito associado, tudo no mesmo chip, de forma integrada, né? E você pode colocar tudo isso em algum lugar de interesse, né? De qualquer forma, só para mostrar um exemplo, né, também está lá nos posters, né, esse sensor de luz feito com BE-SOI MOSFET, que é um dispositivo fabricado aqui, construído aqui, analisado, caracterizado. Bom, a nanoeletrônica habilita várias inovações, muitas delas disruptivas, principalmente no caso de saúde, né? E uma outra aplicação que a gente tem feito com BE-SOI MOSFET e também com túnel FET é a utilização deles como biosensor, né, sensor de alguma grandeza biológica. Temos 2 dispositivos em estudo. Esse já foi fabricado, esse está em desenvolvimento, faz parte de um doutorado, né, que é fazer um transistor BE com dopagem de um só dos lados,
para fazer ele funcionar como um transistor de tunelamento. A facilidade, ou a aplicação inicial vai ser analisada com sensor de glicose, mas a ideia é futuramente ser sensor inteligente implantável. Ele, juntamente com o circuito, pode ser implantado dentro do corpo humano para fazer uma atividade. Tem vários órgãos participantes, direto ou indiretamente, desse tipo de atividade, que está numa fase inicial, no momento na fase de simulação, e depois vem a fase prática. Como é um dispositivo construído aqui, a gente tem alguma facilidade para implementar isso aí. Isso aí é apenas alguns resultados iniciais também desse ano, né? Então, essa região, você coloca lá um material especial, que é o biorreceptor, a grandeza que você quer analisar especificamente, imaginando que essa grandeza vai variar a constante dielétrica desse material, a mudança da constante dielétrica desse material vai, através do campo elétrico de espraiamento aqui vindo da porta, acaba mudando a condutância dessa região e acaba mudando a corrente em determinadas condições de polarização. E, claro, quanto maior a constante dielétrica, maior a mudança da corrente e, portanto, o dispositivo vai sentir mais aquela grandeza biológica, né? Então, isso está, nesse momento, na fase de simulação, né? E o próximo passo, próximo de 2019, já é a fase experimental. Um outro transistor que a gente também está usando como biosensor é um transistor de tunelamento, né? Que é diferente de um transistor MOSFET convencional, a gente chama de túnel FET. Esse dispositivo a gente não constrói ainda no Brasil, a gente faz em cooperação esse estudo com o IMEC, né, que a gente tem vários dispositivos de tunelamento feitos lá, embora seja um dos elementos a serem construídos no futuro, mas no momento o estudo é feito baseado em dados experimentais desses dispositivos que são feitos lá no IMEC, e claro, através das simulações, nós estamos agora iniciando também o trabalho, e um dos trabalhos, de novo, aproveitando uma região que entre porta e dreno não tem material nenhum, colocando biomaterial, e com a variação da constante dielétrica, dependendo do material que você está colocando aqui, você varia as características da curva corrente tensão, numa região particular da curva. E nessa região particular, com a mudança do constante dielétrica e do campo elétrico do espraiamento, muda a condutividade, muda a facilidade de passagem de corrente, no caso, em particular, da corrente de tunelamento. A sensibilidade também pode ser observada para várias dimensões, para várias distâncias desse underlap, e também em função da intensidade, né, dessa constante dielétrica. Esse foi um trabalho apresentado em Seattle, agora em 2018, que está também na fase de simulação, indo para a fase de experimento mais à frente. A nível de circuito, uma oportunidade que tivemos também, como temos os dispositivos experimentais aqui com a gente, nós temos uma oportunidade de fazer e projetar como é que seria um circuito construído, aqui um circuito analógico, construído com transistor de tunelamento. É um trabalho que foi encaminhado por Lascas agora esse ano e vai ser apresentado em 2019. E comparando esse circuito básico, né, de amplificador de transcondutância, aqui, amplificador operacional de transcondutância, feito com transistores MOS convencionais ou feito com transistores de tunelamento, a gente pode ver aqui nessa coluna a grande diferença do ganho em dB que você consegue com um transistor comparado com outro. E esses transistores, nós temos eles fisicamente, então a gente pode fazer a medida experimental, fazer a simulação dele usando o que a gente chama de tabela lookup table, e depois replicar ele no circuito para poder prever como seria o futuro circuito, né? Então, a partir de um transistor experimental modelado, a gente pode modelar o circuito, que é uma atividade que a gente tem feito não só para túnel FET, mas vamos começar a fazer para nanoar e também para BET. Bom, isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção.